Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis. Lembrando que iniciou a temporada de apresentação dos resultados referente ao primeiro trimestre de 2022 e nós vamos começar pelo Banco Santander, que no dia 26 de abril fez a apresentação dos seus resultados, que teve um crescimento de 1,3% no lucro líquido frente ao mesmo período do exercício de 2022. Será que é hora de investir? Mas antes... Para o nosso estudo, vamos nos valer da divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2022. Às vezes vai aparecer esse BRGEAP, que são os princípios da administração que geralmente são aceitos aqui no Brasil. Daí a sigla em inglês. Você que está acostumado com o canal sabe que a gente gosta muito de olhar para o projeto da companhia. Então, aqui é um pouco de projeto, um pouco de estratégia da companhia, mas veja que o Santander se anunciou então focado em 4 pilares. E aqui você vai mais ou menos poder entender o que o banco tenta fazer para frente em relação a essa relação com seus clientes. Veja que o primeiro pilar é a centralidade no cliente, e aí então na verdade é a abertura de suas plataformas para que o cliente possa interagir de uma forma mais ajustada e os produtos também ajustados ao seu cliente. Outro pilar é a cultura das pessoas. Aqui, tanto na apresentação que foi feita, tanto do seu cliente interno quanto do seu cliente externo, aqui no caso o cliente interno. O cliente interno é o funcionário, o cliente externo é o cliente propriamente dito. Então, como é que eles se ajustam para que possam interagir através das diversas plataformas do banco, mudando a cultura aqui, porque às vezes a pessoa está acostumada mais no tratamento frente a frente e não tanto pelo canal digital e vice-versa, dependendo da idade até da pessoa. Então, são feitos esses ajustes para que possa haver uma melhor interação a partir da cultura dessas pessoas. Já o terceiro pilar são os canais de venda, de distribuição. Então tem vários canais aqui, você pode ver, tem o canal digital, o canal de vendas remoto, o canal físico, o canal externo, e tudo isso aí é como se fosse o meio, né? Então, realmente, os 4 pilares fazem um grande sentido, porque são os clientes, a cultura de interação entre essas pessoas, a melhoria desses canais e, por fim, esta inovação capital aqui, que o banco chama. Veja que ele tem alguns produtos aqui que ele está mudando. Um deles que me chamou a atenção foi esse Home Equity, principalmente diante da cultura brasileira, que ela é um pouquinho diferente. Mas olha, Home Equity é o seguinte, é quando você faz o empréstimo e por outro lado você coloca como garantia desse empréstimo um imóvel. Sendo que aqui no Brasil é bastante interessante porque a nossa legislação ela tem uma série de proteções ao patrimônio onde a pessoa reside, né? Então, aí vê como vai acontecer, mas o fato aqui que eu achei interessante é que ele tem 23,4% de fatia do mercado. Agora vamos dar uma olhada nos resultados no geral. Veja aqui, a carteira de crédito, ela teve esse crescimento aqui de 7% no comparativo ano a ano, indo para 455 bilhões. Nas receitas, teve esse crescimento de 4% no ano a ano, indo aqui então comparativo ao exercício, mesmo período do exercício anterior, em 19 bilhões. O índice de eficiência também teve um crescimento aqui. E observe que esse crescimento foi de 1,8 pontos percentuais. Só que aqui, esse quando cresce, ele é ruim, porque significa que o banco está tendo mais despesas para tentar gerar suas receitas. Então, esse índice, quanto menor, melhor. Se ele teve um crescimento, teve uma piora aqui. Então, no seu índice de eficiência, embora eu entenda que mesmo com esses 36%, é um índice muito bom. O lucro líquido do banco, conforme nós apresentamos no início deste vídeo, aqui indo para 4 bilhões, um crescimento de 1,3% frente ao mesmo período de 2021. O retorno médio sobre o patrimônio líquido teve uma piora aqui, indo de 21,3%, e aqui você pode ver que isso está comparando aqui, ó, o primeiro trimestre de 2020 com o primeiro trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2022, indo trimestre a trimestre, indo de 21,3% lá em 2020 para 20,7% agora. O dividend yield no primeiro trimestre de 2020, 2,4%, passou a 8% em 2021 e agora 5,6%, lembrando que esse é o valor que é o percentual que você recebe em função do valor que você paga pela ação. Então agora em 5,6% para o primeiro trimestre de 2022. E o dividendo por ação, veja aqui,
era 24 centavos em 2020, 80 centavos em 2021. Lembrando aqui, é bom a gente citar que no ano de 2020 nós estávamos no início do período pandêmico e teve aquela necessidade de fazer provisão para devedores duvidosos, e os bancos então tiveram uma redução no pagamento dos seus dividendos. E agora, para 2022, observe aqui, por enquanto, 45 centavos por ação no primeiro trimestre de 2022. Importante guardar esse número também. Com relação aos clientes, segundo o banco, o banco vem adicionando consistentemente mais clientes. Aqui, então, uma visão do banco. Observe que em março de 2021 eram 49 milhões de clientes e agora são 54 milhões e 800 mil. Um crescimento de 5,8% quando nós comparamos aqui mês março a março. Observe que em vermelho nós temos o total de clientes, enquanto que em cinza nós temos aqueles clientes com 6 ou mais produtos, que cresceu de 6,6 milhões, isso aqui é um número bastante interessante, para 8,3. A receita por cliente no comparativo ano a ano, observe aqui no total, a receita, 7% no comparativo ano a ano, crescimento da receita por cliente. Já para os clientes, aqueles com 6 ou mais produtos, um crescimento na receita de 12% no comparativo ano a ano. E é interessante essa consideração do banco justamente nessa separação de clientes, porque muitos clientes, como principalmente nos canais digitais, eles criam uma conta, mas na verdade não chegam a operar com essas contas. O crescimento da base de clientes no comparativo ano a ano foi de 12%, o crescimento dos ativos, clientes ativos, 8% apenas, então veja que tem um distanciamento, e o crescimento dos clientes digitais, 17%. Clientes com 6 ou mais produtos, crescimento de 27%. E segundo os dados do banco, observe aqui que dos clientes, aqueles que se tornam clientes do banco, 70% se tornam clientes ativos, porque como eu disse, às vezes no canal digital é criada a conta e nunca acontece nada com ela. Então, dentro de 4 meses, 70% desses clientes se tornam clientes ativos e isso gera receita para o banco, naturalmente, que é essa receita de um cliente ativo aqui, que veio crescendo no comparativo ano a ano em 15%. E um outro dado também interessante relativo aos cartões do banco, um faturamento no primeiro trimestre de 2022 de 82 milhões, sendo que 95% dos novos clientes de cartões são correntistas no primeiro trimestre de 2022. No resultado recorrente, observe que a margem financeira bruta ela teve um crescimento aqui de 3,8%, mais ou menos estável aqui em relação ao primeiro trimestre de 2021, mas aqui tem um crescimento de 3,8%, sendo que a receita total foi de 18 bilhões e 555 milhões no primeiro trimestre de 2022, um crescimento de 4,3% frente ao primeiro trimestre de 2021. E nós vamos utilizar esse crescimento aqui para fazer a nossa projeção de receita. Já o lucro líquido, conforme nós já vimos antecipado no início do vídeo, então ele a 4 bilhões, um crescimento de 1,3% frente ao primeiro trimestre de 2021. Aqui de baixo os índices que nós já comentamos, mas nós não havíamos falado do índice de Basileia, em 14,7%, um índice confortável, lembrando que Basileia é o percentual que o banco tem de capital dele para empréstimo, afora o que ele capta dos seus clientes, como poupança, CDB e tal, para fazer os seus empréstimos. Aqui já um dado que pode, de alguma forma, trazer alguma preocupação, principalmente se você não conseguir fazer a análise completa do cenário, mas observe que na carteira de crédito aqui, o crédito da pessoa física, ele no comparativo, trimestre a trimestre, março a março, um crescimento aqui de 19%. No entanto, você pode ver que grandes empresas, um decréscimo de 10%. No total, março a março, um crescimento de 7,2%, e de março de 2022, com dezembro de 2021, ou seja, no comparativo ao trimestre anterior, um decréscimo de 1,6%. Considerando outras operações, no comparativo ao trimestre anterior, quadrimestre de 2021, um decréscimo de 2,7%, mas no comparativo trimestre a trimestre, 4,9% de crescimento. E o que é interessante aqui de se mencionar é que o seguinte,
coisas que às vezes não são avaliadas, eu vou mencionar, é porque teve uma evolução muito grande da taxa de juros do governo. Ela cresceu bastante, aqui baliza a economia, a taxa Selic. E então, isso tem um reflexo, mas ele é um reflexo que não é projetado imediatamente, ele é jogado um pouco mais para frente, e nesse meio tempo, né, o que vem sendo feito em termos de crédito era com dados de juros passado. Então isso aí, às vezes não é considerado e pode aí levar a uma interpretação indevida. A gente vai falar isso aí logo a seguir. Com relação à qualidade da carteira, importante aqui nós olharmos para o índice de inadimplência de 90 dias. A gente já mencionou isso aqui num vídeo que nós fizemos sobre o BMG, que era alto no total. Veja aqui, no caso do Banco Santander, esta linha vermelha aqui marca o total, tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas. Mas observe que na combinação pessoas físicas com pessoas jurídicas, 2,9% é o índice de inadimplência de 90 dias. No entanto, traz aqui muita atenção o índice de inadimplência de pessoas físicas a 4%, acima dos parâmetros aí do Banco Central. Isso já aconteceu aqui no primeiro trimestre de 2020, então aqui justamente no período pandêmico, na parte mais acirrada. O primeiro trimestre de 2021 era de 3,1 e agora houve uma escalada justamente desse índice de inadimplência para pessoas físicas. Ao passo que também pode ter crescido de pessoas jurídicas, mas num patamar um pouco mais estável. Se nós considerarmos de 15 a 90 dias, então isso aqui é acima de 90 dias para frente. De 15 a 90 dias, olha só, 5,9% na pessoa física. No total, 4,2% é um índice interessante, porque se você for para os noticiários, você vai acompanhar que as pessoas estão cada vez mais endividadas e, por conseguinte, se não houver um equilíbrio aí no fluxo de caixa pessoal, acontece que essas pessoas acabam se tornando inadimplentes. E isso aí, claro, eventualmente vai afetar o resultado do banco. Nas despesas de provisão de crédito, então, naturalmente, que tem que ter outro lado para compensar isso, veja que ela cresceu aqui a 3,5%. Se nós compararmos com relação aqui ao quarto trimestre de 2021. Então ela vinha num crescente e ela está em 4,6 bilhões, que é para poder escorar esse crescimento da inadimplência. O índice de cobertura do banco, 2,15%, então a gente pode dizer que está dentro de um patamar confortável. E evidentemente que além da nossa interpretação, eu trouxe aqui de pelo menos um influencer que fez teve uma visão sobre essa questão aí desses resultados do Banco Santander, Neto Invest, o canal, se você quiser, segue lá. Eu percebi que a maioria do pessoal que segue o canal aqui, segue lá. Então, dê uma olhada nesta visão aqui, porque a gente vai trazer um ponto de vista que pode ser interessante para você, investidor do banco. Hoje o Santander, na abertura aqui do pregão do dia 26 de abril, está caindo aqui entre 4% e quase 5% para a SAMB3. Então, aparentemente, o mercado não gostou tanto deste balanço do Banco Santander. E, consequentemente, como o Santander foi o primeiro banco a reportar o balanço do primeiro TRI, isso acaba também se refletindo ao Banco Brasil, Itaú, Itaúsa, consequentemente via Itaú, Bradesco, entre outros bancos. Porque se o Santander, entre aspas, reportou um balanço ruim, é esperar também um balanço ruim para mediano de outros bancões. Pode ser que, justamente por esse resultado, tenha, no dia de ontem, influenciado outros bancos, mas se você for ver agora, Banco do Brasil, Bradesco, Banrisul, ele já vem aqui fazendo a sua recuperação frente aos resultados. Não sei se de fato foi o Santander que levou aquela descida de ontem, mas é algo a se observar também. Não assinaria embaixo que isso levaria para a expectativa de que o mesmo resultado se repetisse em outros bancos, mas nós vamos acompanhando, porque a gente vai fazer a análise deles aqui, de forma que a gente possa verificar se realmente tem alguma procedência esse tipo de expectativa. O fato é que nessas quedas acabam se oferecendo boas oportunidades para nossas compras. E vamos para um detalhe também que me chamou bastante atenção nesse vídeo. Sobre outro ponto importante, como o balanço acabou de ser reportado, então vários sites ainda não estão atualizados. Então peguei o lucro líquido dos 12 meses, que engloba o primeiro TRI de 22 até o segundo TRI de 2021. Então o Santander lucrou 16,4 bi nos últimos 12 meses. Se eu dividir pela base acionária, nos dá um lucro por ação de 2,19. E se eu pegar a cotação atual de 15,40 e dividir por 2,19, temos um PL na faixa de 7. E, historicamente, o Santander é cotado acima de 10 vezes lucro. Então, nesta ótica, o Santander estaria descontado em relação à sua precificação histórica.
E também peguei projeções pela GF+, eles projetam um dividendo por ação de 1,27, em torno aqui de 60% de payout, preço teto R$21, e isso aqui nos dá um yield projetado de 8%. E também, se eu comparar o preço teto com a cotação atual, temos quase 40% de margem de segurança. Então, nesta ótica, quem acompanha os aportes sabe que nesse preço já começa a ficar interessante. Bom, aqui só para eu encerrar esse vídeo, o que eu queria chamar a atenção é que ele utilizou o AGF+, para chegar nesse preço projetado aqui, aliás, dividend yield projetado por ação de 1,27 até o final do exercício de 2022. Depois nós vamos mostrar os nossos cálculos. E o preço teto em função desse valor é de R$ 21,26, sendo que também foi projetado aqui um lucro líquido de 16,4 bilhões. Agora vamos para nós fomos para os dados históricos, coletamos direto do balanço e trouxemos os nossos cálculos para você que está acompanhando o Santander. E agora vamos para as projeções que nós fazemos aqui no canal. Aqui no quadro que está em verde, você está vendo a projeção que nós fizemos lá no início do ano, quando nós fizemos a análise do quarto trimestre de 2021, ou seja, do exercício de 2021 do Santander. E aqui embaixo é como a coisa está neste momento em que nós estamos coletando esses dados que estão no balanço. Então, vai se aproximando mais da realidade à medida que o tempo vai passando. Note que nós tínhamos uma receita aqui estimada, receita líquida, de 79 bilhões aproximadamente, e agora com os resultados dá para se estimar uma receita aqui de 80 bilhões aproximadamente em função do crescimento que teve o lucro líquido aqui frente ao exercício de 2021. Note que o nosso está em 16 bilhões, a nossa estimativa aqui do lucro líquido. E observe que o nosso influencer aqui, ele utilizou, esse UDM aqui é últimos 12 meses, certo? Ele utilizou aqui o resultado dos últimos 12 meses, aqui então em 16,4, então nós estamos muito próximo com 16 bilhões. E foi a partir desse resultado aqui, para 16 bilhões no lucro líquido, que nós conseguimos estimar os 80 bilhões, fazendo a mesma estimativa de crescimento como receita líquida. Com isso, se acontecer esse resultado, significa que o banco tem condições de pagar até o final do ano R$ 1,24, R$ 1,25, que é abaixo do R$ 1,35 que foi pago. Para R$ 1,24, observe que o nosso preço teto, então, ele vai para R$ 20,75. Dado esse lucro líquido, nós conseguimos também ter o nosso preço dividido pelo o valor patrimonial por ação em 1,4 e o preço dividido pelo lucro líquido por ação em 7,13. E os resultados que nós tínhamos obtido eram 1,44 para o PVPA e 6,50 para o preço dividido pelo lucro por ação. Então vejo que esses resultados eles vão se ajustando conforme a gente disse aqui, e agora então podemos trabalhar com esses dados e plotar na nossa planilha. Trazendo agora os dados para a nossa planilha, então agora já considerando o dia 27 de abril de 2022, o dia de hoje, nós podemos verificar que o índice de eficiência então deu uma piorada se nós formos comparar principalmente com o que nós havíamos estimado ao final do exercício de 2021. Veja que era 35,3%, e agora então ele está nos seus 36%. Então ele deu uma piorada aqui no índice frente ao que nós tínhamos calculado. Veja que ele ainda piora bastante em relação ao primeiro trimestre, que era aqueles 34% que o banco informou lá na sua apresentação. Índice Basileia, conforme nós levantamos, confortável 14,7%, o PL em 7,13%. Isso que foi feito naquela apresentação do influencer, que ele fala que está em 7% e o normal era 10%. Então ele deu uma pioradinha ali, 7,3% significa o seguinte: se você investir hoje no banco, em função do lucro líquido do banco, você teria um retorno em torno de 7 anos. E o preço sobre o valor patrimonial por ação, 1,43, significando que a ação não está nem cara nem barata, porque a gente estabeleceu que abaixo de 1, então a ação de fato está barata, tem um indicativo muito forte que ela esteja barata, e mais do que isso, o risco de você investir é um risco muito baixo. E aqui, entre 1 e 2, antes de 2, né, 1,999, então significa que a ação a gente considera que não está nem cara nem barata, e mais importante do que isso, o risco começa a crescer aqui para você, então o risco, mas é um risco pequeno ainda que você tem. O dividend yield, observe aqui, ó, que da mesma forma que foi feito na apresentação do influencer, 8,46%, eu dei uma corrigida aqui, 8,24%, porque neste caso, em função
do valor que nós estimamos para ser pago em proventos no exercício de 2022, R$ 1,24, divididos pelo preço atual da ação, no momento que foi feito esse vídeo, R$ 15,23, então teria um payout aqui de 8,24% acima dos nossos 6% que nós buscamos como meta aqui no canal. Então parece aí que as coisas estão ajustadas, só que um detalhe aqui, que exatamente o que eu queria comentar. Veja que o influencer ele nos cita como não sendo, os resultados não sendo bons. Na realidade, a gente precisa pensar assim, nós tivemos um aumento muito brusco da taxa de juros. A Selic, ela saltou lá do início do ano, eu não vou me lembrar quanto é que ela estava, 4%, 5%, foi para 11,5%. Imagina quem tomou empréstimo pagando aquela taxa de juros de 4 a 5. Essas pessoas, elas vão numa linha ao longo do tempo, né, pagando aqueles juros. Por outro lado, quando a taxa de juros ela sobe, o banco também tem os seus aumento dos seus encargos para aquilo que ele toma como empréstimo. E essa conta ela fica descasada no tempo. Quando os juros começam a se estabilizar entre os dois e o tempo começa a passar, o que acontece é que os empréstimos seguintes também vão ter nessas mesmas taxas, e se a taxa cair, então melhor ainda, porque daí o banco começa a receber, ou seja, o efeito é atrasado. Ele acontece depois, segundo o CFO do Banrisul, em torno de 6 meses, que tem a experiência mais do que a gente tem aqui na análise, mas eu acredito que é um pouco mais. Vai de 8 a 12 meses para que isso aconteça. Bom, aqui um outro detalhe importante que eu quero citar para você é justamente que, olhando para o preço pago, aliás, os dividendos pagos nos últimos 5 anos do Santander, na média, o Santander pagou R$ 1,05. Então, aqui nós olhamos para o passado. Para R$ 1,05, se nós dividirmos por 6%, por que 6%? Porque é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que nós pagamos pela ação. Então, o preço teto seria de 17,5%. Para R$ 1,24, que é o que nós estimamos, o preço teto, como eu já havia mencionado, em R$ 20,75. Lembrando que o preço da ação, no exato momento em que é feito esse vídeo, está cotado a R$ 15,23. A tabela completa eu vou deixar disponível no meu canal do Instagram para você comparar Banrisul, Santander, Banco do Brasil e BMG. Canal do Instagram, mh.investir. Você vai lá e você faça a comparação e chega às suas próprias conclusões. E assim, esse foi nosso vídeo de hoje. Lembrando que o seu comentário, a sua pergunta são importantes para que eu direcione o conteúdo do canal. E não se esqueça também um grande abraço!